Olá pessoal, bom dia, boa quarta-feira, tudo bem com vocês? Que Papai do Céu os abençoe. E já começo aqui a pergunta: assistiram a minha live com a Regina Vilela? Tem muita informação e muita piada também, então para quem quiser assistir, o Izinho está aqui. Tem também no canal de cortes, para quem quiser ver por tema, o link está aqui na caixa de informações do canal de cortes. E vamos aqui às notícias do dia, começando por Ângelo Coronel. Quem não lembra do Ângelo Coronel? Aquele que foi o presidente da CPI da fake news, aquela CPI que não deu em nada, porque quem ajudou foi o Luciano Ayan, que foi preso por desvio de dinheiro, por enriquecimento ilícito e também por se envolver com pornografia envolvendo menores de idade. Teve o Alexandre Frota fazendo fake news numa CPI de fake news. E a Joyce Megera também metendo lá um monte de coisa que, cara, era um monte de print de internet falando que estavam chancelados pelo perito do João Dória, o mesmo perito que negou a autenticidade daquele vídeo de 2018 que o Dória aparece com 4 meninas, mas fake news que o Dória na cama com 4 meninas não tem. Mas o vídeo em si era verdadeiro. E claro que quem é contra o presidente Bolsonaro está armado para derrubar o presidente. Inclusive o Ângelo Coronel, ele foi na Rússia para saber como a Rússia controlava a internet para aplicar aqui no Brasil. Olha o tamanho do absurdo. Então vocês sabem que quem age dessa forma, quem é muito temerário às opiniões públicas e quer derrubar o presidente, tem rabo sujo. E com ele não seria diferente. Operação Faroeste, Coronel seria o político que teria recebido 600 milhões de reais, disse colunista. Homologada no mês passado, as delações da desembargadora afastada Sandra Inês do Tribunal de Justiça da Bahia e do filho dela, do Vasco, têm atiçado os ânimos de investigados e relacionados à Operação Faroeste, que apura o maior esquema de vendas de sentenças judiciais da Bahia e no Brasil, envolvendo grilagem de terra no estado. Inclusive, essa desembargadora ela foi punida com a aposentadoria compulsória, tá? Ela vai ficar sem trabalhar e recebendo salário mesmo tendo vendido sentença, mas tudo bem. Um dos citados, que ainda não teve o nome revelado oficialmente, é um congressista baiano que teria atuado na intermediação de acordos em troca de propina. Segundo a coluna do jornalista Levi Vasconcelos do Jornal à Tarde, tudo indica que este político é o senador Ângelo Coronel, do PSD. Então pronto, onde tem gente que odeia o presidente Bolsonaro, que quer o mal do presidente, que quer derrubar o presidente, perseguir e calar as redes sociais, a gente sabe que está devendo. Por falar em gente que está devendo, vamos falar de quem? Da Gazela Saltitante, do senador DPVAT, dele mesmo, Randolfo Rodrigues. Ele protocolou uma queixa-crime contra o presidente Bolsonaro por difamação. E por que ele fez isso? Porque o presidente Bolsonaro publicou nas redes um vídeo de Randolfo Rodrigues defendendo a compra da Covaxin sem a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. As negociações pelo imunizante indiano estão no alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o que a Gazela Saltitante alega? Ele alega que ele queria salvar vidas. Para a gente não é brincadeira e não é algo que se negocie com intermediários, disse. Queria a Janssen, a Covaxin, a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer. Nossa, a diferença é grande. Eu queria vacina, vocês queriam propinas, acrescentou. O Randolfo Rodrigues, que é a estrela do mensalinho do Amapá pelo PT, está processando o presidente por causa de um vídeo. Um vídeo que existe e ele realmente falou. Vamos ouvir. Autorização para as vacinas da Sputnik e para Covaxin. Essas duas vacinas já têm autorização em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Eu apelo à Anvisa o quanto antes possível, de imediato, nós temos que ter o autorizo para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio. Ou seja, seria mais uma opção para ampliarmos nosso arsenal de enfrentamento. Temos que tomar todas as medidas. Cada um tem que fazer a sua parte, mas em especial o poder público, os governos. Então peraí, existe um vídeo
seu defendendo a Covaxin e que a Anvisa acelerasse o processo porque outros países já estão usando. Mas você está processando o presidente Bolsonaro com uma queixa-crime por difamação por usar um vídeo. Eu não consegui entender a lógica. É tipo, eu ofender alguém, ter a prova disso, esse alguém me processar e eu processar esse alguém. Como assim? Não te difamei, não, mas tem um vídeo. Não importa. Não importa. Olha o nível dessa gente. Essa gente que está fazendo todo o conchavo, toda a cama de gato, toda a teia para conseguir derrubar o presidente Bolsonaro. E, inclusive, o senhor Marcelo Ramos disse que se a Câmara não colocar limites, Bolsonaro vai avançar sobre a democracia. Sabe quem avançou sobre a democracia, senhor Marcelo Ramos? Supremo Tribunal Federal. Ele sim avançou não só sobre a democracia, mas também sobre as prerrogativas do Legislativo. O Supremo quer dizer sempre que o Legislativo não serve de nada e quem dá as ordens são eles, os iluministros. E aí, o senhor também vai querer delimitar o espaço dos ministros? O senhor tem culhão para isso? Ou o senhor só quer ir para cima do presidente porque tem conchavo com seus amiguinhos e vai usar isso como uma forma de querer pautar o impeachment, já que o senhor disse com todas as letras que é oposição ao presidente Bolsonaro? O Marcelo Ramos, um deputado que a gente sequer ouviu falar por ter uma atuação pífia, irrisória, praticamente um fantasma na casa, mas tem alguns envolvimentos com uns paranauê meio errado. Ele diz que é preciso demarcar uma linha sobre a qual o presidente não pode passar e não descarta dar andamento a um pedido de impeachment caso assuma o comando da casa. Qual o apoio popular que vocês têm para pautar o impeachment, senhor Marcelo Ramos? O que vocês estão querendo causar? Uma convulsão social para que o exército tome as ruas e chancele a afirmação de vocês que o presidente é um pretenso ditador? É isso que você está querendo? Ou você está querendo um cartão vermelho para 2022? Ninguém sabe quem é você, a não ser que você é um deputado federal do Amazonas. Por falar nisso, como anda o Amazonas? O que o senhor tem feito por lá? O senhor sabia que o seu colega, o Omar Aziz, junto com a esposa e os irmãos, desviaram dinheiro da saúde? O senhor sabe o caos que está no Amazonas? Por que o senhor não se preocupa com o seu estado, que inclusive passou por uma CPI que não deu em nada, do que está se preocupando com o presidente Bolsonaro, na qual vocês estão tentando transformar numa rainha da Inglaterra com essa história de semipresidencialismo? Eu acho que está na hora dos congressistas tomarem vergonha na cara e nós mostrarmos a eles quem é que manda. O mais novo alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse que a casa precisa demarcar uma linha clara sobre a qual Bolsonaro não pode avançar. Se não fizermos isso, Bolsonaro vai avançar e manchar sobre a democracia, afirmou o deputado. Ramos está analisando o super pedido de impeachment contra o Bolsonaro, reunindo diversos partidos de oposição e de centro, e afirmou que uma leitura preliminar indica haver indícios de crime de responsabilidade em razão da ameaça que o presidente faz ao processo eleitoral caso o voto impresso não seja aprovado no Congresso. Sabe quem avançou na casa, senhor Marcelo Ramos? O Supremo Tribunal Federal, quando prendeu um deputado federal, e vocês permitiram essa prisão e chancelaram. Vocês estão pouco se importando com a democracia, porque se tivesse se importando, no dia 1/8 a gente nem precisava ir pra rua. Sabe por quê? Porque o voto impresso e publicamente auditável estaria pautado. O senhor não tem o mínimo da vergonha na cara. Está agindo como um cachorrinho dos partidos de oposição. Tá devendo ou tá querendo coisa, senhor Marcelo Ramos? Inclusive, já que a gente está falando de gente que não presta, vamos falar do iluministro Alexandre de Moraes,
que prorrogou o inquérito sobre uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E sabe do que é isso? Daquela denúncia do Moro, que o próprio Moro fala que não tem como provar. Mas Alexandre de Moraes acha super importante continuar essa investigação. E por que isso é importante? Porque eles querem desgastar. A ordem é desgastar o presidente Bolsonaro de todas as formas, em todos os âmbitos, com que eles puderem. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Lembram que o irmão do Luiz Miranda afirmou que não se lembra de ter mostrado o invoice ao presidente Bolsonaro? No depoimento da Polícia Federal, o mesmo invoice que ele jurou de pé junto que mostrou ao presidente Bolsonaro lá na CPI, esse bandido deveria estar preso, mas não está. E ele também disse que ele perdeu o celular, que ele trocou de celular e não tem mais as conversas sobre a pressão que ele sofreu quando na CPI ele alegou que ele mandou prints para o irmão dele. O próprio irmão dele, o Luiz Miranda, o cafajeste, que é enrolado nos Estados Unidos, confirmou que o irmão não possui as conversas originais do caso da Covaxin, ou seja, os dois mentiram e mentiram muito e deveriam estar presos. Mas vocês sabem quem que a PF pediu para investigar? O presidente Bolsonaro. Polícia Federal pede que Rosa Weber decida se Luiz Miranda será investigado junto com o presidente Bolsonaro no caso Covaxin. Mas que raios tem a ver o presidente Bolsonaro nisso? Qual é a lógica, qual é a funk lógica de colocar o presidente numa história que os irmãos Miranda inventaram? Qual? Por que eles inventaram isso? Não sei, talvez o Luiz Miranda devesse um favor a alguém. Talvez ele falou lá no Supremo, arquiva esse processo, não deixa essa denúncia passar que eu vou lá dar um depoimento, falo isso, invento provas. Não sei, alguma coisa tem. Ninguém vai se colocar de frente dessa forma, de peito aberto, para tomar um tiro de 12 no meio do peito, gratuitamente. Existe uma estrutura por trás disso. Por que raios a Polícia Federal quer investigar o presidente que não fechou contrato, não comprou, não deu vacina, não nada? Vocês conseguem perceber que tem uma parte da Polícia Federal que não presta junto com os iluministros e os congressistas e que está tudo armado para desgastar? Não vão conseguir tornar o presidente inelegível. Isso não tem como, não vão. Mas eles vão tentar desgastar perante a opinião pública. E cabe a quem consertar isso? A nós, a mim e a vocês, conversando com o vizinho, com o pessoal do ônibus, viu alguém falando mal, mas que não agridam. Mas por que você acha isso do presidente? Não, por causa disso, 500 milhões de mortes. Então, vem cá, deixa eu conversar aqui com você. Ele deu dinheiro para os estados e os estados roubaram. Explica direitinho para a pessoa, converse, porque cabe a nós manter a imagem do presidente. Ai, Camila, mas, poxa, ele não é o melhor. Cara, ele é a melhor opção que nós temos. Ponto. Ele é a única opção que nós temos. Nós não temos outra opção. Sabe as opções que vão vir? Sérgio Moro, Mandetta, Lula, Pacheco, e tá um zum aí que Barroso quer se candidatar também. Então, vocês conseguiram perceber a importância da gente lutar pelo presidente? É bem essa mesmo. Então é isso, pessoal. Encontro vocês ao meio-dia. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.